Saudações, caro estudante da disciplina de Metodologia de Investigação. Vamos para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre o método científico. Na verdade, esta é uma aula que deveríamos ter tido logo antes dos trabalhos científicos, mas por razões que não interessa mencionar, a aula acabou sendo adiada para hoje. Então vamos ver esta aula e depois desta aula é que vamos ver o prosseguimento com os trabalhos científicos para titulação. Vamos falar dos trabalhos científicos para titulação, mais concretamente de um tipo específico de trabalho científico que é o projeto de investigação. Portanto, depois de vermos o método científico, vamos para o projeto de investigação, que é um trabalho científico para titulação específico que interessa para o estudante desta disciplina. Então, mais concretamente, nesta aula vamos compreender o processo de investigação científica, vamos conhecer as regras do método científico, vamos compreender a necessidade de investigação científica em turismo e hotelaria e vamos distinguir os diferentes métodos científicos usados para a elaboração dos trabalhos científicos. O método científico é um conjunto de regras básicas de como se deve proceder a fim de produzir conhecimento. Um conhecimento que é o dito conhecimento científico, que pode ser um novo conhecimento ou então pode ser fruto de uma investigação, correção ou expansão da área de abrangência de conhecimento pré-existente. Portanto, o método científico é um conjunto de regras básicas para podermos produzir um trabalho que consideramos trabalho científico. A maioria das disciplinas científicas consiste em juntar evidências empíricas. Lembrem-se que nós, quando vimos os diferentes tipos de conhecimento, dissemos que o conhecimento científico é factual. E se o conhecimento científico é factual, significa que trabalha com evidências que estão relacionadas com fatos. A maioria das disciplinas científicas consiste em juntar evidências. Essas evidências empíricas são as evidências que estão por detrás dos fatos, que são verificáveis, baseadas na observação sistemática e controlada, geralmente resultantes de experiências ou pesquisa de campo e análise com o uso da lógica. Portanto, ao usarmos o método científico, temos que ter em mente que temos que colecionar evidências empíricas verificáveis que devem ser recolhidas através de uma observação sistemática, controlada e pode ser submetido a experiências ou a pesquisa de campo, levantamentos de informação no campo, o processo de análise, e nesse processo de análise e verificação deve haver uma certa lógica científica. Isto leva-nos a este esquema. Este é um esquema sobre o método científico. É um esquema que não se sabe exatamente onde que começa e onde que termina, mas pela lógica podemos começar pelas hipóteses. Portanto, significa que no processo de elaboração de um trabalho científico, muitas vezes nós falseamos. Portanto, criamos hipóteses e essas hipóteses devem ser submetidas a um trabalho de pesquisa que envolve uma certa teoria científica. Normalmente as teorias científicas já estão lá disponíveis e nós vamos fazer a revisão bibliográfica. Ao fazermos a revisão bibliográfica, estamos a evocar este conjunto indissociável de todos os fatos e hipóteses que estão em harmonia entre elas. Portanto, as hipóteses devem ser submetidas a um processo de pesquisa que primeiro deve
consultar qual é o conhecimento que existe sobre essas hipóteses, quais são as contribuições dos investigadores que já se preocuparam com esta área do saber, o que é que foi investigado, a que conclusões se chegou, para podermos iniciar a nossa pesquisa. Portanto, vamos começar aqui nas hipóteses, então vamos descer para consultar uma teoria. É para isso que serve a revisão bibliográfica, trabalhando com a teoria, para podermos saber o que existe sobre esta área do saber, e depois disso é que vamos descer para ver as implicações e conclusões prévias. São as tais hipóteses, onde vamos prever o que é que poderemos encontrar como resultados na recolha de informação no campo. Portanto, vamos recolher tanta informação e vamos fazer experiências ou experimentos de acordo com a área do saber, onde vamos ter novas observações. Essas novas observações é para ver se há uma ligação entre o fenômeno que estamos a investigar e a teoria que já existe. Portanto, a teoria que já existe, se tem uma ligação com as novas observações que vamos encontrar no campo, ou nos experimentos, ou no laboratório, seja onde for, e vamos analisar a lógica para podermos ver se esta informação, esses novos fatos que vamos encontrar no processo de pesquisa, levam-nos a conclusões que já tinham sido alcançadas ou não, né, em teoria já antecedentes. Portanto, isso vai nos levar a novos fatos, e, por conseguinte, vamos descer para ver se os resultados da nossa pesquisa corroboram com a teoria que já existia ou não. Portanto, vamos ver a ligação entre esses resultados e a teoria que já existia antes, né? Se haver uma ligação entre os novos resultados e a teoria antes, significa que a pesquisa terminou. Se os nossos resultados não forem conducentes ou não forem iguais a uma teoria que já existisse, isso significa que temos que reciclar as hipóteses. As nossas hipóteses que foram traçadas no início devem ser recicladas para podermos seguir de novo este processo, né? E fazer novas observações sistemáticas, nova recolha de informação, análise controlada, para podermos ter novos fatos verificáveis e ver de novo se os resultados a que chegamos vão ao encontro da teoria ou se não vão. Se não vão ao encontro da teoria, significa que nós fizemos uma nova descoberta em relação ao conhecimento científico que existia. Há nova evolução, há novos fatos, há novas evidências, há novos resultados, o que significa que há uma nova contribuição para esse ramo científico em especial. Portanto, a pesquisa científica obedece ao método científico, que aqui temos o esboço, e é um método que é utilizado para a produção do conhecimento científico. O método científico normalmente começa com observações. Essas observações vão nos conduzir a um pensamento concreto sobre o que existe, e é quando vamos começar a formular perguntas. Essas perguntas vão ocorrendo entre nós, né? Vão ocorrendo, vão nos perturbando, né? Portanto, saímos das observações aqui, começamos a questionar o que estamos a ver, o fenômeno que está a ocorrer, e passamos já para a produção de hipóteses. A produção de hipóteses vai nos levar à necessidade de fazermos experiências, fazermos observações, fazermos a recolha de informação no campo, não é? E depois de analisar essa informação recolhida no campo, não é? Vamos chegar a determinadas conclusões sobre a nossa pesquisa. E essas conclusões vão nos obrigar a fazermos a produção de documentos que normalmente são a compilação da informação resultante da nossa pesquisa, o relatório de pesquisa,
ou a tese, a dissertação ou qualquer outro documento científico, não é? O livro ou o artigo científico. Então, ao termos essa informação documentada, vamos partilhar com a comunidade científica para consumir essa informação. E quando há consumo da informação, há algumas críticas em relação aos resultados a que chegamos, inicia um novo processo de descobrimento, não é? Vamos descobrir que há elementos que devemos melhorar e também aparecem novas perguntas. Aparecem novas perguntas aqui, né? E vamos prosseguir com o processo de investigação. Portanto, quando surgem novas perguntas, estamos a voltar para esta etapa e temos que seguir de novo esse caminho para chegarmos às conclusões e publicarmos essa informação. E assim sucessivamente vai se alimentando essa espiral do método científico na produção de conhecimento que serve para alimentar o mundo científico, os consumidores do conhecimento científico. A metodologia científica. A metodologia científica refere-se ao estudo de pormenores dos métodos empregados em cada área científica específica e, em essência, dos passos comuns a todos os métodos, ou seja, do método da ciência em sua forma geral, que se supõe universal, né? A metodologia científica tem sua origem no pensamento de Descartes. Tem sua origem no pensamento de Descartes, que foi posteriormente desenvolvido empiricamente pelo físico Isaac Newton. Descartes propôs chegar à verdade através da dúvida sistemática e da composição do problema em pequenas partes, características que definiram a base da pesquisa científica. Portanto, o método científico vem de Descartes e sofreu uma evolução, tendo havido contribuição de Isaac Newton e evoluiu até ao método científico que conhecemos hoje. Compreendendo-se os sistemas mais simples, gradualmente se incorpora mais e mais variáveis em busca de descrição de um todo. Portanto, é por isso que no conhecimento científico, cada contribuição é importante para o conhecimento de um todo. Cada contribuição de um cientista, de uma pesquisa concreta, vai alimentar o armazém de informação que nós temos acerca do determinado conhecimento. Isso vai nos levar a um conhecimento mais amplo, mais abrangente sobre determinada realidade. O ciclo de Viena acrescentou a esses princípios a necessidade de verificação e o método indutivo. O Karl Popper demonstrou que nem a verificação nem a indução sozinhas serviam para compreender a realidade, pois a ciência deve trabalhar com o falseamento. É preciso criar hipóteses. Portanto, o falseamento significa trazer hipóteses que devem ser verificadas e que podem ser falsas ou verdadeiras. Ou seja, deve haver uma hipótese e testá-la para chegarmos a uma conclusão sobre a realidade a ser pesquisada neste caso. Desde os primórdios, a metodologia científica tem sido alvo de inúmeros debates de ordem filosófica, sendo criticada por vários pensadores, né? O processo de produção do conhecimento científico precisa ser objetivo e o cientista deve ser imparcial na interpretação dos resultados, né? Segundo Hans Selye, quem não sabe o que procura não entende o que encontra. Daí que há necessidade de formulação de
definições precisas como base para entender a realidade. Portanto, é por causa disso que na maior parte das pesquisas que nós encontramos no mercado do conhecimento científico, sempre iniciam com a definição dos conceitos, que é para permitir uma compreensão comum de o que é que se está a falar. Daí que Hans terá dito no passado que quem não sabe o que procura não entende o que encontra. É preciso conhecer as definições, saber qual é a base, a que se refere os conceitos que estão a ser usados para poder se compreender melhor a realidade que está sendo pesquisada. O método científico tem alguns elementos importantes. O método científico é composto por seguintes elementos. Primeiro é a caracterização, segundo são as hipóteses, terceiro são as previsões e quarto são os experimentos. Esses elementos são fundamentais para que uma pesquisa seja levada a cabo. Devem ser considerados todos esses elementos e devem constar no processo de investigação. Quando falamos de caracterização, estamos a falar de quantificações, de observações e de medidas. Esses elementos é que vão caracterizar os objetos ou os fenômenos a serem estudados, né? As hipóteses são explicações ou hipotéticas das observações e medidas. Portanto, as hipóteses são previsões, são predições sobre os resultados finais ou as conclusões que nós vamos encontrar. As previsões são divulgações lógicas das hipóteses, né? Enquanto que os experimentos são testes dos três elementos acima. Portanto, fazemos experimentação para podermos melhor caracterizar e para podermos chegar a uma conclusão concreta sobre a veracidade ou a falsidade das hipóteses que foram levantadas. Mas também o método científico comporta alguns aspectos, a destacar a observação, a descrição, a previsão, a explicação das causas. Aqui, na observação, as observações podem ocorrer de forma simples, portanto, podemos ter observação simples, isto é, aquela observação que é feita a olho nu, que não precisamos de nenhum auxílio, ou então pode ser uma observação onde se exige a utilização de instrumentos apropriados para ajudar a observar, como por exemplo a lupa, quando queremos observar uma célula diminuta, ou um outro instrumento, o binóculo para observar a distância, né? O microscópio ou tantos outros instrumentos que podem ser utilizados para fazer a observação. Mas atenção, a observação a que se refere aqui não é a observação apenas do olho, é a observação no contexto de entender um determinado fenômeno, entender um determinado objeto através de utilização de instrumentos que nos permitem a recolha das características desse objeto ou as características desse fenômeno. A descrição. Aqui trata-se do experimento, precisa de ser replicável para permitir a verificação. Quando fazemos essa descrição, estamos a descrever as características do fenômeno ou do objeto, baseados em certas unidades de medida, em determinadas variáveis concretas. Essas variáveis devem ser replicadas. Portanto, a descrição do método a ser usado deve permitir que um outro pesquisador possa usar esse mesmo método para fazer uma experiência, uma réplica dessa pesquisa e ter resultados iguais ou diferentes, mas que seja possível replicar esse método. Depois temos previsão. As hipóteses precisam ser válidas para observações feitas no passado, né? No presente e no futuro. Portanto, isso deve se a pesquisa no passado mostrou um resultado, no presente deve mostrar o mesmo resultado e no futuro também deve mostrar o mesmo resultado. A não ser que os parâmetros mudem ou as medidas mudem. Aí é que havemos de ter resultados diferentes. O que significa que, perante mesmo as condições do ambiente, de temperatura e pressão e de prevalência das variáveis, não é? Então, não temos como ter resultados diferentes perante uma pesquisa sobre a mesma realidade.
Explicações das causas. Em todas as áreas da ciência, a causalidade é fator-chave e não tem-se teoria científica. Portanto, aqui é sempre bom saber ou procurar explicações que levam-nos a perceber qual é a causa de determinado fenômeno, né? E qual é a consequência, né? Ora bem, metodologias de investigação para o turismo. Aqui vamos tentar compreender qual é a importância das metodologias de investigação para o turismo. Né? As metodologias de investigação para o turismo são muito importantes porque são usadas em diferentes contextos para a percepção da realidade do turismo. Ao analisar as condições em que o conhecimento se desenvolve, portanto, nós temos que recorrer ao método científico, temos que recorrer a metodologias de investigação para podermos compreender e analisar e compreender as condições em que o conhecimento se desenvolve. Por outro lado, a metodologia de investigação para o turismo permite o estudante entender tanto as limitações quanto as possibilidades de generalizar o conhecimento obtido na pesquisa. Portanto, ele tem que, com o uso das metodologias de investigação, tem que ser capaz de entender tanto as limitações quanto as possibilidades. Até que ponto a pesquisa que foi feita, as limitações que foram usadas para realizar, que foram encontradas ao realizar uma determinada pesquisa, lhe permitem generalizar o conhecimento ou lhe impedem de generalizar esse conhecimento que pode ser útil para a sociedade científica no ramo do turismo ou de hotelaria. Também as metodologias de investigação ajudam para dar oportunidade de o pesquisador assumir um comportamento científico mediante a pesquisa. Portanto, ao conhecer as metodologias de investigação e, mais concretamente, o método científico, poderá aplicá-lo no processo da produção do conhecimento científico virado para esta área do saber, que é turismo e hotelaria. Estamos a falar do número 3, dar oportunidade ao pesquisador de assumir um comportamento científico mediante a pesquisa realizada em turismo e em hotelaria. 4. A metodologia serve para habilitar o aluno para a leitura crítica da realidade e produção do conhecimento. Portanto, nem tudo o que ouvimos dizer devemos aceitar sem questionamentos. Portanto, as metodologias de investigação vão dar ferramentas ao estudante ou ao aluno para fazer uma leitura crítica sobre a realidade e a realidade e a produção do conhecimento, para poder acreditar ou não acreditar com determinado conhecimento que foi produzido, acreditar muito ou acreditar menos, tanto só com o conhecimento das metodologias de investigação e ou de método científico. 5. Promover a integração do conhecimento na árvore científica, nas disciplinas afins. Portanto, o estudante, ao terminar a disciplina de metodologia de investigação, vai estar em condições de promover a integração do conhecimento que ele produz na árvore do conhecimento. Portanto, nos diferentes tipos de disciplinas na árvore científica. 6. Serve para desenvolver uma postura holística para superar a fragmentação do conhecimento imposto pelo currículo. Portanto, nós conseguimos ver que o currículo, por exemplo, do curso de animação turística, da licenciatura em animação turística, tem várias disciplinas e cada disciplina tem suas próprias ferramentas para fazer a pesquisa. Então, as metodologias de investigação ajudam o estudante a desenvolver uma postura holística. O que é isso? Postura holística? Uma postura geral, global, abrangente da realidade, de modo a superar as fragmentações que são criadas por cada ramo do conhecimento que consta no nosso currículo para este curso.
7. Permite que o universitário possa desenvolver seu projeto de estudo sistematizando suas atividades. Portanto, esta número 7 é que é mais importante, porque nós estamos a preparar os estudantes para serem principiantes da pesquisa, pesquisadores principiantes. Portanto, a partir do momento que vão passar a ser licenciados, já terão competência para fazer uma pesquisa básica, não é? Baseada numa revisão da literatura, recolha de evidências, análise e tirar conclusões concretas. Então, o número 7 é muito importante, permite que o universitário possa desenvolver seu projeto de estudo, sistematizando suas atividades e chegar a conclusões concretas. 8. Permite a inserção do novo pesquisador, neste caso do licenciado, que está em formação, permite a sua inserção no cumprimento de procedimentos e regras que devem ser obedecidas para gerar conhecimento científico. Portanto, a finalidade da disciplina de metodologia de investigação para o estudante de turismo e de hotelaria é para lhe permitir, em última instância, que ele seja capaz de ficar inserido como pesquisador principiante no cumprimento dos procedimentos e regras que devem ser obedecidas para gerar o conhecimento científico. Portanto, é só lembrar que qualquer grupo vai aceitar a inserção de alguém quando este passar a concordar e cumprir com as regras desse grupo, não é? Se você quer entrar num grupo de empresários, você passa a cumprir as regras dos empresários. Se quer entrar num grupo de futebolistas, tem que passar a obedecer as regras dos futebolistas, as regras do jogo de futebol, por aí em diante. O mesmo acontece na produção científica. Se você quer produzir conhecimento científico, deve cumprir com as regras do método científico, com as regras da produção do conhecimento científico. Esses últimos dois números, 6, 7 e 8, são muito fundamentais e devem ser do conhecimento do estudante sobre a importância das metodologias de investigação para o turismo e para a hotelaria. Deverão ler o livro que temos estado a citar, que é de Marconi e Lakatos, ou de Lakatos e Marconi, Fundamentos de Metodologia Científica, para compreender os métodos científicos. Neste caso, deverão compreender o método indutivo, fazendo a respectiva caracterização. É preciso caracterizar o método indutivo, e depois vão caracterizar o método dedutivo. No livro tem essa informação toda, vocês no manual de Marconi e Lakatos tem essa informação. Então deverão fazer a leitura com o intuito de compreender as características tanto do método indutivo assim como do método dedutivo. A seguir, do método hipotético dedutivo também deve ser caracterizado, e depois já onde ver os métodos das ciências sociais. Esses aqui são métodos das ciências sociais, entendidos como procedimentos. Portanto, são os procedimentos que o método das ciências sociais usa para chegar a produzir um conhecimento científico. Estamos a falar do método ou procedimento histórico, método comparativo, método monográfico, método estatístico, método tipológico, método funcionalista e o método estruturalista. Todos esses métodos ou procedimentos estão descritos no manual de Marconi e Lakatos e cada estudante deve tomar nota, resumindo as características do método indutivo, método dedutivo, método hipotético dedutivo e esses 7 procedimentos. Em caso de dúvidas, poderão usar os canais que já conhecem e de acordo com a vontade de escrever texto ou a vontade de usar a voz para fazer chegar essas contribuições. E muito obrigado.